Salve meus amigos, eu sou Henrique Massaro, aqui falo de filmes e séries. Estou aqui para mais um vídeo para a gente falar do que a gente tem falado nos últimos dias, que é a temporada de premiações, as notícias e principalmente as polêmicas. Mas nesse vídeo eu quero ir além. Hoje é sexta-feira, dia 7 de fevereiro de 2025, e eu quero começar a tentar, de repente, uma pequena tradição aqui no canal de fazer um compilado, de comentar o principal que rolou no cinema durante a semana. A gente fala sobre diversos assuntos durante a semana, tem algumas coisas que acabam não entrando nos vídeos e eu acho que pode entrar nesse grande compilado, ou seja, hoje a gente vai falar sobre a temporada de premiações e vai falar sobre outras grandes notícias do universo cinematográfico que chamaram atenção no mundo ao longo da semana. E claro, a gente vai começar falando sobre dois assuntos que tomaram conta aí da pauta aqui do canal e da maior parte da cobertura da imprensa nos últimos dias quando a gente fala de premiações. Primeiro ponto, hoje, dia 7 de fevereiro, mais tarde, esse vídeo vai sair um pouco antes da cerimônia começar, vai ter o Critics' Choice Awards, uma importante premiação da temporada formada por pessoas que não fazem parte da academia, né? São 580 críticos de cinema, jornalistas especializados que votam no Critics' Choice Awards e isso não tem uma interferência na votação da academia, não, ninguém que vota em um vota em outro e por conta disso, né, acontece poucas vezes de coincidir, foram só dois prêmios que coincidiram nos últimos, ou melhor, foram só 5 vezes que os dois prêmios coincidiram nos últimos 10 anos quando a gente fala de melhor filme, tá? Mas é importante porque ainda estou aqui, está concorrendo. Eu já vou adiantar que é provável, segundo a maior parte das previsões, que o filme brasileiro não ganhe. O que deve acontecer na premiação? Deve acontecer o que era previsto para acontecer na maior parte delas, inclusive no Oscar, até pouco mais de uma semana atrás, que é o seguinte: Emília Pérez deve acabar vencendo esse prêmio. Por que eu digo isso? Porque a votação do Critics' Choice Awards acabou antes dessas polêmicas todas nas quais Emília Pérez se envolveu, antes dos tweets da Carla Sofia Gascon virem à tona e a campanha dela e boa parte da campanha do filme desmoronarem. Então é muito provável que o filme acabe vencendo, as probabilidades são a maior parte para que ele vença. Ainda estou aqui, vem logo atrás, mas não deve acabar ganhando, a menos que aconteça alguma surpresa, e se acontecer vai ser ótimo. Se acontecer, eu diria até que vai mostrar que o filme vinha com uma força maior do que a gente imaginava, mas a tendência não é essa, tá? A tendência é que a Emília Pérez ganhe. Isso, inclusive, por conta de tudo que eu falei, é muito provável que não impacte tanto assim numa retomada do filme. Quer dizer, a Carla Sofia Gascon, e a gente já vai falar sobre isso, vem sendo distanciada e se distanciando da campanha, e pode ser que o filme ganhe alguma força, e aí o fato de vencer o Critics' Choice talvez dê mais algum calibre pro filme, mas eu acho que a tendência não é essa, a tendência é mesmo que Emília Pérez acabe saindo sem muita coisa falando de Oscar, mas hoje é um prêmio que a última polêmica não acabou não afetando. Vale lembrar que, infelizmente, a Fernanda Torres não está concorrendo ao Critics' Choice Awards, e isso não impacta diretamente na campanha dela para o Oscar, mas, como eu já falei em alguns vídeos, impacta no seguinte aspecto: dela ganhar, dela manter o seu nome relevante. Vai ter alguns prêmios aí, enfim, algumas coisas que vão surgir nos últimos dias que ela não vai ser citada porque ela não está concorrendo, ou seja, não vai acontecer o fenômeno que aconteceu com ela pós Globo de Ouro, que ela não só foi indicada, como venceu, e o nome dela virou muito destaque. Ela vai continuar aparecendo em matérias e tal, mas outros nomes que concorrem, Demi Moore, enfim, vão ficar em evidência, enquanto dela não vai ficar por conta dessas premiações em que ela está. Ou seja, não impacta diretamente, mas de uma forma indireta essa premiação pode impactar a forma como a campanha dela vai ficar evidenciada. Mas enfim, a gente nos próximos dias comenta os resultados do Critics' Choice. Hoje é só lembrando que essa premiação importante acontece e como o filme brasileiro
se posiciona nela. Avançando aqui na nossa pauta, vamos voltar a falar de Carla Sofia Gascon, porque finalmente ela parece ter sossegado e ter resolvido ficar quieta. Eu entendo a forma como ela vem. Não, melhor, a forma como ela vem se posicionando, não. Eu entendo a necessidade que ela tinha de falar depois da polêmica envolvendo ela e tal, do seu cancelamento, porque deve ser desesperador ver uma campanha de Oscar e, enfim, uma carreira que está em evidência desmoronar em pouco tempo. Mas era necessário que ela ou se posicionasse melhor ou pelo menos parasse de falar, e é isso que ela parece ter feito. Parece que ela está decidida a fazer a partir de agora. Uma matéria aqui do Hollywood Reporter mostra que é, ela. Aliás, para fazer isso ela precisou se manifestar de novo, né? Mas ela disse que resolveu se distanciar de fato, ela foi desligada da campanha e que ela vai parar de falar para tentar fazer com que o filme se salve. Leia-se, de certa forma, parar de atrapalhar a campanha do filme. E me chama a atenção que ela defende o Jacques Audiard, o diretor francês, que eu critiquei muito nos meus últimos vídeos aqui. Acho que ele tem uma postura de muita hipocrisia na maneira como ele está falando dela. Por exemplo, ele falou, vou trazer literal o que ele disse nos últimos dias, tá? Ela está em um processo autodestrutivo no qual eu não posso interferir e realmente não entendo por que ela continua. De novo, é fácil de entender por que ela estava fazendo isso, por pior que sejam os posicionamentos dela. Por que está se prejudicando? Por quê? Não compreendo isso. E além disso, não entendo por que está prejudicando pessoas que estavam muito próximas dela. E ele falou também que não queria falar com ela e tal. É condenável a postura dele, eu acho. Acho que ele não precisaria ter se manifestado desse jeito, poderia ter adotado uma postura mais como a Zoe Saldanha, enfim. Ele, considerando que ele próprio tem um calcanhar de Aquiles em polêmicas, como eu já disse, eu não vou ficar me repetindo. Mas, o que a Carla Sofia Gascon disse? Que após a entrevista do Jacques, que ela entende, ela decidiu, pelo filme, pelo diretor, pelo elenco, pela equipe, enfim, e pela bela aventura que eles tiveram juntos, e eu acredito que tenha sido uma grande produção, deve ter sido para ela incrível ter participado dessa produção, ela resolveu deixar o trabalho falar por si, esperando que o seu silêncio permita que o filme seja apreciado pelo que é. Uma bela ode ao amor e à diferença. E aí, gente, esse é um discurso que se alinha com o da Zoe Saldanha. Ela vem tentando insistir que a mensagem do filme é essa. Vale lembrar que mesmo antes das polêmicas da Gascon, Emília Pérez acumulava muitos haters por considerar que a maneira como eles tratam determinados assuntos é problemática. Eu já falei sobre tudo isso, tá? Mas ela resolve ficar em silêncio. Essa esperança dela, no entanto, não sei se vai ter muito timing para funcionar, porque a gente está no dia 7, falta 4 dias para o início da votação do Oscar e a gente precisa ver como a academia vai lidar com isso. A gente já no último vídeo eu já falei sobre como eles já estão abraçando a Zoe Saldanha, então a gente precisa ver como que o filme vai conseguir recuperar aí de alguma forma, né, e conseguir levar algumas estatuetas nas suas 13 indicações. Vou repetir, 13 indicações Emília Pérez tem. Saindo um pouquinho agora, pessoal, da temporada de premiações, pra gente falar do que mais está acontecendo no cinema, né? Não é só Ainda Estou Aqui, não é só as polêmicas de Emília Pérez, tem bastante coisa rolando. E essa semana, por exemplo, a gente teve o lançamento do trailer do novo Quarteto Fantástico, né? Um filme que não tá, assim, não tá entre os mais aguardados dos próximos tempos pra mim, mas que aparentemente essa é uma expectativa de muita gente, porque em menos de 24 horas o trailer bateu 200 milhões de visualizações no YouTube. A Disney falou, inclusive, que essa é a maior prévia exibida em live da história da Marvel no YouTube e se tornou também um vídeo número 1 da rede social da Alphabet. O novo Quarteto Fantástico, tá? Ele tem, falando rapidamente aqui sobre a sinopse, o trailer tá lá, é só ir assistir. Ele vai contar com Pedro Pascal, um ator que está muito em evidência, The Last of Us, O Último Gladiador, enfim. Interpretando o líder do grupo, ele vai fazer o Reed Richards, também conhecido a.k.a. do Senhor Fantástico, enquanto a Vanessa Kirby, que está em Missão Impossível, Acerto de Contas, a gente vai falar sobre esse filme logo mais,
faz a sua esposa, a Sue Storm. Completando a família, a gente vai ter o Joseph Quinn, de Stranger Things, outro ator que está bem em alto, como o Johnny Storm, o Tocha Humana, e o Ebon Moss-Backrack, de Urso e da série do Justiceiro, vivendo o Ben Green, também conhecido como o Coisa. São forçados a equilibrar os seus papéis como heróis com a força de seus laços familiares, tendo que defender a Terra de um deus espacial voraz chamado Galactus e seu enigmático arauto surfista prateado. E se o plano de Galactus de devorar o planeta inteiro e todos nele não fosse ruim o suficiente, de repente fica muito pessoal. Sim, eu estou lendo a sinopse para vocês e o filme deve ter um cenário vibrante de um mundo retrofuturista inspirado nos anos 60. Essa é a vibe do filme e vale a gente fazer aqui uma pequena recapitulação, porque esse filme já vem sendo falado há muitos anos, que é 6 anos, porque vocês vão lembrar que em 2015 o Quarteto Fantástico foi um flop total, críticas negativas quase que absolutamente, e já na época a Fox começou a falar que um novo filme seria feito. O estúdio foi adquirido em 2019 pela Disney e o controle da franquia foi transferido para Marvel Studios. E aí, em julho daquele ano, em julho de 2019, esse novo filme foi anunciado. Me digam aí qual a expectativa de vocês para Quarteto Fantástico. A gente está vivendo um ano que uma nova fase de filmes de heróis pode estar sendo prometida. Na DC vai ter a nova fase dos DC Studios com Superman. Agora Quarteto Fantástico na Marvel Studios, enfim. Talvez seja um ano em que o gênero dos super-heróis vai ter uma retomada e talvez, se não acontecer esse ano, pode ser que a gente comece a ver É um tiro no escuro meu, mas talvez realmente o gênero comece a dar uma aliviada, a gente pare de ver tantos filmes assim. Mas não sei, porque também sempre dá bilheteria, a gente precisa ver o que vai acontecer. Mas eu acho que, no geral, a expectativa depois desse trailer ela é bem positiva. Agora sim, falando de um filme que eu realmente aguardo, que vai estrear no dia 23 de maio, Missão Impossível Acerto de Contas. Era Acerto de Contas parte 2, agora se tornou Acerto Final. Tem saído nos últimos dias algumas notícias do Tom Cruise, recentemente falando de um ator que passou mal no set, acharam que alguém ia infartar. Eles estão colocando na mídia várias coisas, porque assim, filme do Tom Cruise, uma das coisas que mais vende é isso, assim. Até quando ele se testou, o quanto que ele se forçou a superar os seus limites. E é realmente incrível de ver esse ator, que pra mim ainda é o maior astro de Hollywood, talvez, assim, de realmente fazer blockbusters e se esforçar. Eu acho ele um grande ator, um cara que concilia, né, uma atuação de qualidade e filmes pipoca mesmo e tal. Então sempre costuma sair esse tipo de coisa. Inclusive, no meu TikTok, o vídeo mais assistido até hoje, o vídeo tem mais de 1 milhão de visualizações, é um vídeo em que eu falo sobre um dos seus stunts no Missão Impossível anterior. E agora saíram algumas notícias, uma entrevista do Tom Cruise com o Christopher McQuarrie, na verdade, que é o diretor da franquia desde o filme de 2015, e em que eles falam que o diretor fala, por exemplo, havia dias na África, qualquer dia na África, em que o Tom saía e fazia algo que superava tudo que já havia feito antes. Sinceramente, só de pensar no estresse me dá vontade de vomitar. Foi intenso. Então, percebam isso que eu estou dizendo. Eles costumam povoar a mídia com esse tipo de declaração que funciona muito bem, né? Por exemplo, quando você coloca o rosto para fora a mais de 190 a 210 km por hora, você não está recebendo oxigênio. Então eu tive que treinar minha respiração. Houve momentos em que eu desmaiava fisicamente. Não conseguia voltar para a cabine. É assim em todas as Missões Impossíveis, todos os filmes da saga Missão Impossível. Foi assim no Top Gun Maverick. Esse tipo de coisa, ele realmente faz essas coisas e isso dá muito certo em termos midiáticos, tá? Recapitulando sobre o que vai ser o filme, né? A gente vai ver o Ethan Hunt enquanto ele tenta destruir aquela inteligência artificial perigosa conhecida como a Entidade. A gente já teve o primeiro trailer, enfim, e vale a gente lembrar também que o filme tem um orçamento de 400 milhões de dólares, tornando-se, assim, um dos filmes mais caros já feitos. Isso, claro que faz sentido quando a gente pensa que esse seria o último filme da franquia. Essa questão da inteligência artificial pode parecer muito atual,
E é de fato, né, um tema mega atual, mas eu quero ver como que eles vão lidar com isso nesse filme, porque no filme anterior, que eu gostei bastante, acho que ficou às vezes meio vago, assim, o que essa IA era realmente. Então, desde então, várias coisas sobre IA surgiram e tal, é uma discussão que só cresce, então a gente precisa ver como vai ser nesse novo filme, tô curioso para saber. O que me leva à pergunta ainda sobre essa pauta aqui. Será mesmo que esse vai ser o fim de, de Missão Impossível? Porque já na mesma entrevista, nessas mesmas declarações, eles já tiram o pé. Primeiro que teve isso, o filme mudou de nome, o acerto final e tal. Eu acho difícil que o Tom Cruise não é muito o tipo de astro que gosta de largar o osso ali. Ele preza sempre pela qualidade, é verdade. Não é um cara que vai ficar sugando se a coisa não estiver dando certo. Mas claramente ele gosta da franquia e eu acho difícil cravar assim que vai terminar mesmo. Tanto é que perguntaram pra eles e eles riram e disseram: "Ah, vocês têm que assistir ao filme pra saber. É algo difícil de assistir no momento porque realmente é algo que você precisa experimentar." Então, assim, eles não cravam, nem eles cravam que tá acabando. Então a gente precisa ver, mas eu espero que tenha uma conclusão. Isso eu acho que é meio óbvio, vai ter uma conclusão para a história do filme passado. Espero que alguns dos fantasmas do Ethan Hunt de filmes anteriores também tenham conclusão, porque talvez tenha um ar mais nostálgico. A gente está falando de uma franquia que começou em 1996, mas dizer assim, vai acabar, nem que seja com relação a derivados, né, spin-offs, sei lá, eu acho difícil. Mas eu espero que a história tenha, sim, uma conclusão. Para fechar o nosso vídeo aqui, gente, vamos falar de um outro trailer que saiu. A gente está falando aqui de Jurassic World Rebirth. Saiu, a Universal divulgou o trailer e o pôster e o filme chega no dia 2 de julho. Esse não é um filme que eu tô aguardando, diferentemente do novo Missão Impossível, tá? Tá se prometendo uma nova era dentro da franquia, depois do fim da trilogia Jurassic World, que bateu $1 bilhão nas bilheterias globais. Mas agora, enfim, vai começar uma outra história, né? Não tem nenhum personagem da saga ali protagonizada pelo Chris Pratt. E esse Jurassic World Rebirth, ou seja, Recomeço, vai usar sim os eventos que aconteceram no último filme com o Chris Pratt, que mostrou ali os dinossauros saindo dos parques e das ilhas e partindo em direção ao mundo todo. Eu preciso dizer para vocês que eu não gostei nem um pouco do último Jurassic World. Eu achei um dos piores filmes ali do ano de 2022, né? Foi 22. Agora, vamos ver o que eles pensam para essa nova fase. Eu achei que o último, ele não foi nem assim, uma experiência muito legal de ter, não, não funcionou a nostalgia que eles tentaram, não funciona como um puro entretenimento, é um filme que pra mim ele não para em pé direito, tá? Agora a franquia vem com um elenco interessante, vai ter, por exemplo, Mahershala Ali, que é vencedor do Oscar, e a protagonista, a minha querida e amada Scarlett Johansson, porque eu sou, enfim, apaixonado. Mas assim, precisamos ver se esse elenco vai ser capaz de salvar essa nova fase. Eu acho que a trilogia do Chris Pratt encerrou de forma bem desanimadora. Não fiquei empolgado para ver o que viria depois. Acho realmente que foi um dos filmes mais fracos daquele ano e acho que não fui só eu, né? Realmente não, por mais que a bilheteria não tenha mostrado isso, na crítica, enfim, opiniões das pessoas, a gente percebe que Jurassic World Domínio não foi lá essas coisas. Vamos ver o que eles estão pensando para essa nova fase dos nossos queridos dinossauros. Estreia 2 de julho, não está na minha lista de mais aguardados, mas certamente vai ser um grande lançamento. Era isso que eu tinha para dizer hoje. Até o próximo vídeo e tchau!